Olá, boa noite! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou Andréa Giugliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite apresentando o 6º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. A interação com vocês é super importante para o sucesso do nosso programa. Muito obrigada por todas as mensagens de incentivos, as críticas e sugestões para programas que temos recebido. E eu peço que continue mandando mensagens para nós, através do nosso e-mail tricotandonegócios@gmail.com ou pela nossa página no Instagram, que é @tricotandonegócios, tudo junto, ou ainda pelo Facebook, que aliás estamos com a nossa live para vocês que não têm acesso à Rede TV+. E obrigada também para vocês que não conseguem assistir o programa ao vivo e optam em assistir pelo nosso canal do YouTube. E não se esqueçam também que ainda temos o WhatsApp para facilitar ainda mais a nossa interação com vocês. Anote aí, ó, 11 97 099 1981. Eu vou repetir, está aqui embaixo no GC, então vamos lá, 11 97 099 1981. Gente, em diversas oportunidades aqui no programa, nós já mencionamos sobre a importância de você, empreendedor, ter uma rede de networking, ou seja, uma rede de contatos com pessoas que possam te ajudar no seu dia a dia da sua empresa e até mesmo na sua vida pessoal. O networking é uma grande forma de auxiliar no crescimento dos seus negócios, seja para alcançar um novo parceiro, um novo fornecedor ou até mesmo um novo cliente, olha que beleza. Através de referências, ou seja, referenciando o seu trabalho e o dos seus colegas para outras pessoas que talvez estejam precisando. Bom, isso para você que acompanha o nosso programa, você já sabe. Então, olha só que bacana essa oportunidade que trouxemos aqui exclusivamente em primeira mão para você, telespectador do Tricotando Negócios. Chegou a hora de você conhecer um desses grupos de networking. O grupo BNI Energia aqui de São Caetano do Sul, que é o grupo que o meu escritório de advocacia, o Giugliani Advogados, participa, agora no dia 11 de agosto vai fazer o Dia do Convidado. O Dia do Convidado é uma excelente oportunidade para que você possa conhecer esse grupo, saber como funciona e quem sabe, por que não participar, porque esses grupos são fechados e somente os membros é que podem participar. E essa é uma grande chance de você, empreendedor, conhecer o grupo e quem sabe expandir a sua rede de contatos. E por conta disso, hoje aqui no programa, olha só, temos uma novidade. Nós iremos presentear com 2 convites para você que está assistindo Tricotando Negócios. Olha o convite aí na tela. Eu fui convidada a ser a palestrante desse Dia do Convidado e falaremos sobre o tema escolhido que foi, logicamente, empreender para o sucesso, que é o tema que a gente trata aqui no programa. Dessa vez serei eu que contarei um pouquinho da minha história de empreendedorismo e os caminhos para alcançar o sucesso. E é super fácil você conseguir os convites, olha lá. Basta você curtir e compartilhar para a sua rede a página do Tricotando Negócios nas redes sociais e depois mande um WhatsApp para a gente com os seus dados. O nosso WhatsApp eu já falei, mas vou repetir para você não perder a oportunidade. É 97 099 1981. Super fácil, hein? Pois lá. Missão foi dada. Quero ver quem serão os 2 primeiros que a cumprirão. E hoje aqui temos no nosso Tricotando Negócios 2 grandes empreendedoras. Uma delas é a Simone Bittner, que vai nos contar a história de empreendedorismo dela junto com a sua família, com o conceituado restaurante La Portes. Gente, eu particularmente adoro e fico muito impressionada com a dedicação e a união da família dela no negócio, sempre sob o comando firme da mãe dela, a senhora Marina La Portes. Aliás, um grande beijo, dona Marina, viu? A nossa outra convidada é a Paula Maldonado, que vai nos contar a história dela e da sua sócia Luciana Maciel, que juntas criaram a Dona do Doce, uma empresa de bolachas gourmet com sede em São Caetano, mas que já conquistou muita gente famosa, viu, gente? Eu conheci a Dona do Doce através da Sandra da Doe, minha amiga, que me presenteou com as bolachas lá numa reunião do escritório. E, gente, eu amei. Elas são maravilhosas e olha que eu não sou muito chegada a doces. Por conta disso, eu tô louca para conhecer a história das duas e saber como elas conseguiram essa receita incrível. Pois é, hoje o bate-papo vai estar delicioso literalmente, de dar água na boca. E eu que não gosto nada de comer, vai ser uma delícia mesmo. Fiquem ligados nesse bate-papo, que iremos começar agora.
Pessoal, falar para mim sobre comida não é esforço algum. Eu adoro comer e adoro ainda mais cozinhar. E sempre quando eu vou para a cozinha, nas minhas horas vagas, eu fico imaginando como deve ser difícil a gestão de um restaurante. Deve ser uma loucura. E de uma confeitaria, então? Então eu adorei essa pauta de hoje, pois eu mesma vou aprender muito com os nossos convidados aqui. A Simone Bittner vai nos emocionar com a lindíssima história da vida dela, que está ligado inteiramente à história de empreendedorismo da mãe dela, a senhora Marina Laportes. Uma mulher firme, de muita garra, linda e muito trabalhadora. E ela, ao se ver sozinha por conta da morte prematura do marido, resolveu empreender para criar as 3 filhas, a Simone, a Solange e a Débora, que na época tinham 11, 9 e 7 anos. Até hoje mesmo, com os 3 restaurantes, um em São Caetano, outro no Itaim e agora a sede própria recentemente inaugurada em Santo André, ela e as filhas, e agora a 3ª geração, com os netos e os sobrinhos, não largam um dia sequer de acompanhar o dia a dia dos restaurantes em uma união familiar muito legal. Já as amigas Paula Maldonado e Luciana Maciel tinham um sonho, unir a amizade ao trabalho. Mas não qualquer trabalho, tinha que ser algo apaixonante, divertido e prazeroso. As duas, que são apreciadoras de doces, experimentaram uma bolacha caseira deliciosa e aí nasceu a grande ideia de criar a Dona do Doce, Bolacharia Gourmet. Enfim, elas mesmas contarão essas histórias inspiradoras para nós. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Obrigada por terem vindo aqui, viu? Eu sei que é difícil a agenda de vocês, conturbada com um monte de negócios, um monte de compromissos, mas eu agradeço muito pela presença. Vamos começar com a Simone? Simone, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre como o Laportes foi criado, a garra da mãe dela, que perdeu realmente o pai muito cedo e ela teve que realmente ajudar a família a se reconstituir. Então, é uma história muito linda. Conta pra gente, Simone, como é que começou a história lá do passado? Eu achei muito legal. Começa mesmo em 76, quando há o falecimento do meu pai e a minha mãe, para ter que cuidar das 3, ela toca e gerencia aquele empório, que foi o que começou todo o nosso negócio. Não começou como restaurante, né? Não. Começou já com o empório, gente. O Laportes, o restaurante Laportes, ele veio depois. Sim, ele veio depois, por volta de 1982. Nesse prazo, eu já ficava cuidando do comércio, era novinha, queria brincar. Você tinha quantos anos? 11 nessa época? Eu tinha 11 anos, mas naquele tempo ela tinha só conosco, né, para contar. E eu fiquei, fui aprendendo, fui brincando e tomando conta. Você brincava já de empório daquela época de criança, uma brincadeira, na verdade. Foi numa brincadeira, e eu gostava de organizar vitrines e ficava lá, e ela falava, olha, você tem que ficar, porque eu tenho que cuidar das suas irmãs, ela tinha que fazer compras, enfim, né? E essa história foi até 82, quando ela resolveu. Ela tinha vontade já de, nesse empório, ela tinha muita vontade de fazer um restaurante. Só que, por vários motivos, não foi possível naquele espaço empreender. E ela encontrou um ponto próximo e lá ela montou o primeiro restaurante, que foi na Avenida Dom Pedro II. Ali em Santo André? Isso, do ladinho desse empório, né? Tá. Lá nós ficamos por 13 anos e lá nós aprendemos tudo. Ah, que legal. E ela conhecia fazer aqueles pratos que ela veio de família, receita de vó. O que, origem italiana, sua família? Italiana e alemão. Então a gente misturou muito e tem muito predominância nos pratos que a gente serve até hoje, né, no restaurante. Mas essas receitas ela foi lá incrementando, e ela que inventava, ela que criava, e a gente, como pequenas, ainda quando a gente montou em 82, eu já estava com 17 anos, né? E que nem eu te falei, já naquela época eu já comecei a assinar nota promissória para poder comprar a parte de um sócio, né? Olha que legal, a Simone ela foi emancipada para poder assumir a gestão do restaurante junto com a mãe dela. Então ela já começou empreendendo antes de ter a maioridade, né, Simone? Exatamente. Legal. E aí uma dificuldade para poder saber lidar, sempre problema maior, mão de obra. E ela que fazia tudo, então eu tinha que arrumar contatos, e a gente tinha naquele tempo, como eram muitas empresas na região, e tinha muito aquele serviço de entrega de marmitas, então ela chegou a fazer sozinha, com acho que uma ajudante, mais de 500
todas as noites, Nossa. e a gente tinha que entregar. Fazer a né? logística. É. Que legal. Então eu entregava, ela produzia, depois a gente tinha um espaço, né, no atendimento de salão. Eu lembro que a gente começou com 7 clientes. No dia seguinte, 12, e a nossa propaganda basicamente foi no boca a boca. É lógico, o produto delas era bom, de qualidade, então o cliente gosta, indica e assim começa o negócio. Se o produto for bom, a tendência das pessoas irem atrás de você é muito grande, então é por Sim. isso. E ele foi crescendo, a gente passou por várias crises econômicas. Ah, os famosos a gente planos. a gente tinha que aprender a driblar isso daí Nossa, corretamente e ter que se adaptar à situação. Né? Então, por exemplo, chegou naquela época quando houve congelamento de preços e muita gente não tinha onde encontrar a mercadoria e a gente tinha que criar. Então, junto com a cozinha, começou a parte criativa. E assim, ninguém tinha em 1982, hoje que está uma demanda muito grande pela gastronomia, tudo, mas a gente tinha que estudar lá. Então, a gente fazia pesquisa, já procurava receita e foi conhecendo, foi fazendo. E as minhas 2 irmãs novinhas também, elas já começaram a fazer sobremesa, mas tudo a receitinha da tia lá, que tinha caderninho de receita, vai olhando. Que são né? preciosíssimos esses Sim, caderninhos, e não? nós temos até hoje, É. nos arquivos de cada casa, porque a gente tem hoje com 3 unidades, então a gente deixa armazenado, de vez em quando eu tiro alguma receitinha escrita pela tia. Olha que legal. E a gente coloca lá, é muito interessante isso daí. Sim, muito legal. E aí depois, isso foi em Santo André, que você estava na Dom Pedro, Sim. e aí parece-me que teve a Simone está me contando, teve algumas turbilhões imobiliárias na vida dela. Né? O maior trauma dela são os imóveis. Ela estava lá em Santo André e, de repente, quando estava indo bem, estava com um ponto formado, tomaram o imóvel dela. Tomaram no sentido do dono retomar o imóvel e ela acabou indo para São Caetano. Foi isso, Simone? Aí a gente começamos tudo de novo. Tudo de novo. Depois de 13 anos, a gente se pegou desprevenida, porque fazia tudo corretamente, mas ele falou, quero imóvel. E como a nossa clientela, a maior parte, como nós estamos próximo à divisa, a maioria era o pessoal de São Caetano. Então, nós optamos ir para lá. Construímos tudo de novo. Nossa, que luta. E foi uma correria muito grande, porque deram um prazo para a gente. E a gente, como a gente só sabia fazer isso e era o nosso sustento, a gente não teve tempo para ficar brigando por nada. Simplesmente a gente falou, nós vamos ter que trabalhar e não tem para onde correr. Entendi. E aí foi rápido, fizemos toda uma montagem lá, que ficou muito bonitinho para a época, e começamos tudo de novo. Depois de 13 anos, perdemos. De um dia para a noite, nós ficamos sem nada. Não tinha, foi muito difícil, aí vende carro, vende não sei o quê. Era assim, nós tivemos que ficar 7 dias, eu lembro, na época, sem poder trabalhar para fazer a mudança. E não tinha nem dinheiro para fazer pagamento para os funcionários. Nossa, que Mas, loucura. e naquele tempo, a gente lidava muito com esse problema inflacionário, não tinha, no mercado financeiro não tinha dinheiro, era muito complicado. E abrimos a casa, sucesso absoluto. Olha só. Já começou, a demanda foi enorme, foi uma surpresa, que a gente nem imaginava, porque naquela época a gente abriu, tinha vários serviços, eu trabalhava com café da manhã, almoço, jantar, eu fui com tudo. Né? Mas aí pagar as contas, né, Simone? Tinha conta para pagar, não tem jeito, tem que trabalhar. Então, somos em 3 irmãs, né, e todas com crianças pequenas. Nossa. Então, a gente teve que conciliar cuidar de filho e cuidar do negócio. Nossa. Então, foi bem sufocante, mas valeu a pena, porque depois de um tempo a gente já se estabilizou. No meio dessa jornada, em 2007, a gente resolveu abrir a unidade do Itaim, né? Porque, que nem a gente estava conversando, o negócio pede para aumentar. Mesmo que você não queira, você tenha vontade de ir, né? De servir, que você estava dizendo, né? Exatamente. E põe um monte de pedidos e a gente acabou abrindo no Itaim. E Itaim fica onde lá? Itaim Bibi é São Paulo. Não, o endereço? Na Rua Uruçuí, 320. Legal. Tá. É bem no meio mesmo do Itaim, um lugar muito bacana. Atrás onde era o mapping, antigo mapping. Ah, sim, claro. Tinha um mapping Eu no conheço Itaim. o mapping, eu conheço, é da minha geração. Então, lá a gente inaugurou, foi uma correria também, a gente sempre com problemas de mão de obra. E aí você ficou com os 2 restaurantes, o de São Caetano e do Itaim, então tinha que tocar os 2. Sim.
E não tínhamos tanta experiência, a gente achou que tinha, né? Fizemos um treinamento na casa aqui de São Caetano, levamos a equipe para lá, mas aí, por vários motivos, uma equipe fica, um pessoal vai embora, outro vem, e conclusão, todo mundo trabalhando. E vamos enrolar em nhoque. Gente, porque empreendedor é assim, como eu costumo dizer, tem que trocar o pneu do avião com o avião no ar. Então não tem dificuldade, o seu público está lá, a tua casa tem que abrir, e ainda mais um restaurante que as pessoas dependem disso, que o restaurante dela funciona todos os dias praticamente, o público já conta com aquilo. Então um dia se você não abre, causa um mal-estar muito grande. A pessoa fala, nossa, o que aconteceu, fecharam, está com algum problema, isso afasta a clientela. Então não tem. É um exemplo bem legal da Simone contar aqui, porque por maior que seja a sua dificuldade, você tem que estar lá firme e forte, maquiada, com sorriso no rosto e linda, para servir seu cliente, Sim. Não é, Simone? Não importa o problema, você vai, que nem quando eu lembro que a gente inaugurou Itaim, não deu tempo da obra física ficar pronta, né? Então nós tivemos, acho que nós já tínhamos uns 300 convidados. Olha só que legal. Para a inauguração, foram 500. Nossa! E não tinha onde colocar pessoas, mas eu estava só com a parte da frente, eu ainda tinha toda uma parte do fundo para terminar a obra, tudo, e no dia seguinte a gente já tinha que inaugurar e fazer o serviço. E não funcionaram os sistemas, a gente implantou o sistema direitinho, tudo, não tinha sistema. Foi muito desgastante, aí o pessoal começou a pagar, eu falei, muito obrigado pela visita, é por conta da casa. Ela deu jeitinho de um problema lá do sistema dela ser uma campanha de marketing. Olha, o papo está super interessante, gente, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já para contar o resto dessa história. A inauguração em Santo André, tem mais um restaurante e depois também a historinha aqui do Dona do Doce. A gente volta já. E agora, como sempre, é a hora do nosso feedback. Hoje é o relato da minha amiga Cláudia Murad, que esteve semana passada aqui conosco, da Unique Living, Miami, e deixou um recado sobre a sua participação no programa. Vamos ver? Oi, André e pessoal do Tricotando Negócios. Mais uma vez, obrigada pela recepção no programa de vocês da semana passada. Foi muito bacana. Espero que a gente tenha contribuído com essas futuras empreendedoras. E eu queria deixar meu recado que não desistam dos seus sonhos, planejem e o resultado é muito gratificante. Obrigada mais uma vez e um beijo grande. Claudinha, obrigada a você pelo seu feedback. E eu tive um monte de feedback muito legal, que o programa foi excelente, sobre as dicas que vocês deram aí em Miami. Então eu espero muito que tenha muitos frutos aí no seu escritório. Um beijo, muito obrigada mesmo, viu? Meninas, vamos terminar a conversa da Simone. A Simone estava falando aqui dessa aventura que ela teve com a troca dos imóveis, que isso representa um grande problema para o empreendedor. Então, eu estava até conversando com ela no bastidor, você precisa ter uma consultoria jurídica muito forte com relação a isso, porque não é assim na hora que o dono do imóvel resolve, ele toma o seu imóvel. Não pode acontecer isso, porque o ponto comercial para o empreendedor é muito importante. Ele construiu uma história naquele lugar, como a Simone contou, ele construiu uma história em Santo André, depois em São Caetano, e você não pode, de uma hora para outra, se ver sem o seu imóvel, sem a sua casa. Então, realmente, tomem cuidado com isso, procurem um bom advogado que ele consiga realmente te proteger desse assunto, viu, Simone? Fica aqui o recado para você também. Bem dado. E aí depois vocês foram para São Caetano e parece que lá também você teve que sair do imóvel. Isso já a gente já estava em São Caetano quando nós inauguramos o Itaim. Tá. Só que quando a gente resolveu montar em Santo André, que nós compramos e começamos a construir... A sede própria, sim, chega de problema de imóvel. Exatamente, um dos motivos da gente querer ter o imóvel próprio. No meio dessa construção, novamente a história se repete em São Caetano, que eu já estava estabelecida lá há 21 anos. 21 anos, gente. Sabe que você perdeu uma casa, que você está lá, já fez investimentos, reforma, ampliações, porque a Simone, ela colocou o segundo andar, elevador, enfim, é um grande investimento de uma hora para outra. Isso nem retornou ainda o pagamento desse investimento, porque você tem que realmente calcular o tempo do retorno, que é o famoso ROI, né, o retorno do investimento, e ela teve que sair do imóvel, complicadíssimo. Sim. Aí você foi construído em Santo André, e procurar um novo imóvel para ter que me mudar, porque a gente tinha que terminar essa obra e a gente
precisava do faturamento. Eu E não tinha podia como, fechar. exatamente, um ponto de 21 anos, 300 pessoas por dia, você não tem como simplesmente do dia para a noite, você falar, a gente chega a pensar. Sim. Na verdade, a gente chega a falar assim, olha, eu vou parar. Desistir, né? Porque tem momentos na hora da vida do empreendedor, principalmente na conjuntura que a gente vive, dá vontade de você falar assim, nossa, mas como a gente é muito guerreiro e a gente não larga, então aí a gente encontrou um imóvel novo, novo entre aspas, né? A gente encontrou um espaço adequado para a gente e nós tivemos que fazer uma obra simultânea na construção de Santo André. A Simone está quase abrindo uma obra de construção civil, de arquitetura, Devia que ter ela me manja formado tudo em disso. arquitetura. Legal, e agora vocês estão estabelecidas bonitinhas, Sim, São aí Caetano. encontramos, a gente foi para a Rua Pernambuco, né? É um imóvel bem legal, ficou muito bacana o espaço. E agora já conseguimos se adequar, mas foi bem sofrido, um momento que a gente tem que ficar olhando só para frente. Não dá para a gente ficar falando assim, não pode ter muro de lamentação. É verdade. Você tem que olhar e falar assim, o que eu tenho que fazer para resolver o meu problema? É verdade. Aí então você vai pedir sugestão de e tem hora que você fala assim, eu não tenho saída, mas ela acontece. Porque a sua vontade de que dê certo é tão grande que, como diz, né, o universo se propaga, se conspira. É isso mesmo. E acontece. Que bacana, muito legal a tua história. Eu sou super fã do Laportes. Vou lá muitas vezes, adoro realmente a qualidade dos produtos dela, sou fãzona e eu não conhecia toda essa história que eu achei mais linda, ainda até falei que ela tinha que escrever um livro, né? Porque é uma história tão linda de empreendedorismo, de uma família que veio disso, a dona Marina que começou, enfim. Obrigadão, Simone. E agora a Paula, vamos lá, a Paula está com a dona do doce. Conta pra gente, como é que surgiu a sua história das bolachinhas gourmet, que, gente, eu vou falar pra vocês, é uma delícia. Aquilo lá é um grande problema na minha vida. Conta pra gente, Paula. É assim, eu e a Lu, nós já éramos amigas. A Lu é sua sócia. Isso, exatamente, a Luciana. E nós éramos professoras. Olha lá que legal. E a gente sempre teve esse sonho de trabalhar juntas, de unir essa amizade e o trabalho. Um dia nós experimentamos, sim, uma bolachinha, gostamos bastante e conversando, a gente falou assim, isso pode ser um negócio. Só que nem eu e nem a Luciana temos habilidade na cozinha. Vocês eram professoras. Exatamente. Então, quem acreditou nesse sonho e nessa história foi a mãe e a avó da Lu. Ela, sim, tem uma história assim, com receitas e com a cozinha. Então, elas começaram a testar várias receitas até chegar numa bolachinha em que a gente falou assim, essa é a bolachinha perfeita. Então, foram muitas massas perdidas, muitos testes. Até que chegou na receita que a gente chama que é a receita perfeita, que é a nossa receita até os dias de hoje. Que legal. A avó da Lu abriu um espaço na casa dela para que acontecesse essa produção. Porque começou mesmo como uma brincadeira. Vamos ver o que vai acontecer, nós não saímos do nosso emprego. E ela abriu esse espaço, nós montamos uma cozinha industrial na casa dela, né? E fomos dando sequência. Pedimos ajuda para uma nutricionista também, para supervisionar, orientar toda essa questão de higiene, de cuidados que nós deveríamos ter. E ficamos lá durante 1 ano e meio, 2 anos. Na casa da sua avó? Na casa da avó da Luciana. Ela dominou o espaço da avó ali. Ela já começou brincando com os toques culinários da avó e, de repente, ela dominou todo o espaço da avózinha. Qual o nome da avózinha? Dona Isabel. Ô, Dona Isabel, que sufoco, eu sou neta, hein? Mas ainda bem que deu tudo certo. Um beijo, viu? E nós ficamos nesse espaço, enfim. E aí, o que acontece? Nós começamos a vender essas bolachinhas para pessoas conhecidas. Então, o meu irmão comprava, presenteava uma pessoa, uma outra colega de trabalho comprava. E, como a Simone também comentou, o grande segredo nosso foi o boca a boca. Então, assim, uma pessoa comprava, oferecia, queria presentear outra, falava, não, são umas bolachinhas deliciosas. E logo no início, a Luciana, minha sócia, diz que ela não lembra disso, mas eu lembro dela falando assim, vamos chamar essa bolachinha de Dona do Doce? E aí foi quando nós tivemos essa preocupação, que nome que a gente ia dar, como que seria a apresentação desse produto, porque nós queríamos que fosse um produto que as pessoas consumissem em casa, mas que elas também enxergassem que poderia ser um presente. Então, legal. E é um baita presente, gente. Eu, quando ganhei, eu amei e eu recomendo. A embalagem é linda, aliás, depois a gente vai mostrar a embalagem. É feita com super carinho, eu acho que é um presentaço. Nós sempre tivemos essa preocupação muito grande com a apresentação do produto. Então, a maneira que ele seria colocado nesse pote, depois você
como você recebeu, você pode observar, elas são colocadas intercaladas, uma a uma. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande como que esse produto seria apresentado para ele se tornar um presente. Ficamos na casa da Dona Isabel durante 1 ano e meio, 2 anos, só que a estrutura já não dava mais. A Dona do Doce estava crescendo, as pessoas queriam comprar, a gente não conseguia produzir mais. Foi quando nós tivemos o contato de uma pessoa, de um sócio, de uma pessoa que mora no Sul, né? E ele falou que ele queria entrar na sociedade. Ele acreditava na nossa história, pelo que ele já tinha escutado. E foi quando, com a chegada desse sócio de Porto Alegre, que nós abrimos o nosso primeiro espaço, que foi na Rua General Osório, que foi a nossa cozinha industrial. Nossa, que interessante. E como que essa pessoa era do conhecimento de vocês, esse investidor chegou? Porque não é fácil uma pessoa entrar assim na sociedade que já está... Vocês já conheciam ele? Ele conheceu a Dona do Doce pelas redes sociais, que aliás as redes sociais é nossa ferramenta de trabalho. Toda a divulgação acontece por meio de Instagram, Facebook, e ele conheceu a Dona do Doce pelas redes sociais e chamou muito a atenção. E é uma pessoa que a gente já conhecia. Então ele entrou em contato e falou que sim, que ele acreditava nisso e que ele queria fazer parte desse negócio. Que legal. Com a chegada do Ari, o que nós fizemos? Abrimos a nossa primeira cozinha industrial, que foi na Rua General Osório. Com o auxílio da nossa nutricionista Camila, montamos esse espaço, pensando em tudo que seria necessário para a produção das bolachinhas. Que legal. Essa cozinha industrial tinha 50 metros quadrados, então para nós era o lugar mais lindo do mundo, mas assim, ela era bem pequenininha. Fizemos um atendimento bem pequeno também, que cabiam 2 pessoas, e lá foi o segundo passo da Dona do Doce. Né? A primeira lojinha de atendimento ao público mesmo, que vocês abriram para o público. Na verdade, a gente atendia por encomenda. A Dona do Doce não produzia, não era uma loja, então era um portãozinho fechado. As pessoas chegavam até nós por meio de indicação ou porque eram presenteadas com as bolachas e encomendavam. A gente pedia um tempinho de antecedência para se organizar. Só que foi tomando uma proporção muito grande, então nós não sabíamos quem eram as pessoas que compravam a Dona do Doce. E uma dessas pessoas que comprou presenteou uma pessoa famosa e aí começou toda a divulgação. Essa pessoa famosa, quando recebeu, ela fez uma postagem no Instagram. E ela bombou. Exato. Aí você bombou. Quem que era a pessoa famosa? Pode falar? Sim, a pessoa famosa foi a Ana Hickman. Ela estava grávida na época e nós não sabíamos. Depois ela fez uma compra, né, dos potes, ela tirou uma foto dentro do camarim. E ela escreveu assim: hoje eu comi as melhores bolachinhas da minha vida, alguma coisa assim, eu experimentei as melhores bolachinhas. Nós, na época, não tínhamos ainda o Instagram e começamos a receber muitos contatos via Facebook, e-mail, e a gente não entendeu o que estava acontecendo. E aí eu perguntei para uma pessoa, falei, como que você conheceu a Dona do Doce? Ela fez, a Ana Hickman acabou de fazer uma postagem. Nossa, olha só o poder das redes sociais, gente, e o poder da influência das pessoas, dos famosos, né? E hoje em dia, realmente, essas postagens no Instagram, no Facebook, elas movem os negócios. Olha que relato importante. E aí, estourou. Isso, aí começou muita procura, as pessoas curiosas para saber o que eram. Então, o que são essas bolachinhas tão gostosas, né? E continuou também com toda a divulgação dos nossos clientes, presenteando. Nós ficamos nesse espaço na General Osório por mais 2 anos e meio, só que a gente não conseguia mais atender a demanda. Então, assim, nossos clientes falavam, vocês precisam crescer. Geralmente, nas épocas como Páscoa, Dia dos Professores, Natal, a gente tinha que fechar a agenda com muita antecedência, porque a nossa bolachinha é um produto artesanal. Então, assim, nós não temos maquinários que produzem essa bolacha. Nós temos, sim, as pessoas que fazem tudo aquilo com muito carinho, com muito cuidado. E aí, nós víamos mesmo que realmente não tinha mais como, naquele espaço, a gente crescer e a gente não conseguia atender todos os nossos clientes. Então isso é um problema também, gente. Como da mesma forma que a Simone teve que fechar alguns dias e causa um impacto negativo, você também não atender clientes é muito ruim. Então, realmente, quando você perceber que o seu negócio começa a crescer, você tem que realmente se estruturar e, às vezes, até mesmo procurar fazer um planejamento estratégico antes do seu negócio, porque esse negócio de não atender o cliente fica muito chateado. Eu já percebi isso e ela falando isso realmente é outra dica aqui do nosso programa para vocês. Percebeu que está crescendo? Se planeja, procura o Sebrae, aqui eles ajudam bastante para fazer planejamento com relação a isso, mas não deixa de atender cliente, gente, isso é muito importante, porque um cliente bem feito, ele espalha para todo mundo. Agora, um cliente satisfeito começa a falar mal da marca, do produto, não é legal. E aí vocês foram para um outro lugar. Aí foi o nosso maior passo, que aí nós tivemos que procurar um espaço maior. E nós
nosso desejo era continuar em São Caetano, que essa produção acontecesse em São Caetano. Então nós procuramos um espaço, encontramos, que a gente chama do local ideal, do local perfeito, né? E aí sim a gente passou por uma série de reformas, de ajustes, e hoje nós estamos instaladas numa fábrica, num espaço com 500 metros quadrados. Gente, olha isso, elas saíram de 50 metros para 500 metros, ou seja, a empresa dela só cresceu 10 vezes mais, então realmente muito legal. E agora vocês estão bem instaladas, conseguem atender os clientes, não tem mais problema de não atendimento, então, ou ainda tem? Então, hoje nós já estamos instaladas. Foi curioso a questão da inauguração, como a Simone estava falando, de abrir as portas, né? Então, assim, existia uma expectativa muito grande dos nossos clientes por essa inauguração. O que seria esse espaço novo da Dona do Doce? Porque, como eu disse, no espaço antigo não era uma porta aberta, era um portãozinho, porque as pessoas encomendavam e iam retirar a encomenda. E pela primeira vez, a Dona do Doce ia estar com as portas abertas, com produto para vendas. Então, a gente ia continuar com a questão das encomendas, mas também ia trabalhar com a pronta entrega. E no dia da inauguração, tanto eu quanto a Lu, enfim, todas, a gente estava com uma expectativa muito grande. Será que as pessoas vão vir? Poxa, será que a gente vai abrir? Alguém vai querer vir conhecer esse espaço? E foi um dia de muita alegria, porque assim, passaram por lá mais de 1000 pessoas. Nossa, que legal! Todas Parabéns. as pessoas querendo, assim, muitas pessoas prestigiando, pessoas querendo saber o que era, que ouviram que ia ter essa inauguração e queriam saber o que ia ser essa inauguração. Então, assim, foi um dia muito feliz para nós, porque assim, a gente se sentiu acolhida, assim, foi prestigiada, essa é a palavra. Mas a gente não conseguiu atender todas as pessoas nesse dia. Também 1000 pessoas, você está esperando uma inauguraçãozinha, estava achando que as pessoas iam vir e apareceram lá 1000 pessoas, aí foi além da expectativa. Então, assim, o que acontece hoje nesse espaço? A gente está ainda passando por alguns ajustes, ainda é novo, nós mudamos em março, então ainda tem algumas adequações. E o nosso grande cuidado é crescer, mas sem perder o que é a nossa essência, que é a questão do caseiro, do artesanal, da qualidade, porque o espaço aumentou, mas a gente não pode perder tudo isso que é a essência da Dona do Doce. Com certeza, exatamente isso, a gente tem que crescer, tem que planejar o crescimento, mas não pode perder a essência, não pode perder o motivo real que te levou a construir aquele negócio. Eu tenho certeza que a Dona do Doce vai preservar isso. Aliás, ela falou do espaço dela, é ali na Rua Piauí, em São Caetano, gente. Eu já passei ali 500 vezes, tipo, dobrando o pescoço assim, para falar, nossa, que lugar lindo, maravilhoso. O lugar é um encanto, chama atenção mesmo. Então, é um outro ponto que você tem que se preocupar quando você vai empreender. O lugar tem que ser muito adequado e muito agradável para o seu cliente. Então, toda essa preocupação que ela passou aqui, a Paula e a Simone também mostraram na reforma, na obra, no layout do negócio, é muito importante, é praticamente vital, para 2 razões. Para você atender bem o seu cliente e também para você ter uma otimização da produção. Porque quando você faz um layout adequado, a produção rende muito mais, com menos esforço da sua mão de obra, com menos problemas que acontecem no dia a dia, porque problemas acontecem o tempo inteiro. Então, quando você vai fazer alguma construção nova assim, você tem que se preocupar muito com isso. E tem que procurar profissionais que te ajudem a desenhar o melhor espaço para isso, né? Como é que vocês fizeram lá? Porque tem o atendimento na frente e atrás tem a fábrica lá mesmo. É isso mesmo. Então, o atendimento nós contamos com a ajuda de uma arquiteta que entendeu qual era a essência da Dona do Doce, né? Isso é importante também. Difícil de acontecer isso. Exatamente. Logo nas primeiras conversas que nós tivemos com ela, ela já entendeu o que era a Dona do Doce, né? E na parte interna nós contamos com engenheiros, engenheiros de produção, né? Porque eles já conheciam todo o processo e desenharam onde ia ficar bancadas, fornos, que a gente trabalha com fornos, onde que seria a preparação de recheios. O layout, né? Exatamente. É isso mesmo, gente. Então, olha que preocupação. É muito importante isso para a produtividade. Então, quer seja não só numa empresa no ramo alimentício, porque aí você tem que se preocupar com a higiene. Depois a Simone vai contar um pouquinho para a gente disso. Com a mão de obra, que ela tem que ser muito bem treinada para combater o desperdício. Que o desperdício é um grande vilão das empresas de alimentos, porque você está jogando fora a sua mão de obra, a sua matéria-prima, desculpa. E isso é caro nos dias de hoje, não tem como desperdiçar. Então, no próximo bloco, tanto a Simone quanto a Paula vai mostrar pra gente algumas fotos dos espaços delas e contar mais um pouquinho dessa história. A gente volta já já. Nós temos mais um feedback
da minha querida amiga Beatriz Naus, que veio aqui semana passada, da Unique Living Miami, e deixou uma história fantástica e ela trouxe aqui um recadinho sobre a participação no programa. Vamos ver? Oi, Andréia, tudo bem? Só queria te mandar uma mensagem que adorei ter participado no teu show. No começo eu estava um pouquinho nervosa por causa do meu português, mas você realmente me fez sentir à vontade. O conteúdo foi fantástico, a tua apresentação foi fantástica e a gente já recebeu vários e-mails e ligações de pessoas que se interessaram em investir nos Estados Unidos, então eu queria te falar um grande thank you. E obrigada mais uma vez, eu adorei. Eu que agradeço, Bia. Obrigada. O programa foi riquíssimo. Eu tive vários feedbacks. O pessoal gostou muito desse tema. Aliás, temos que repetir, falar mais sobre empreendedorismo fora do país, em Miami, por exemplo, que é um lugar que a gente gosta muito, né, Bia? E a gente espera que você tenha muito sucesso aí com a participação no programa. Gente, eu queria falar um pouquinho também agora com a Simone. Parece-me que a Simone até trouxe umas fotos do negócio dela. E depois a gente vai passar também a mostrar as fotos da Dona do Doce para vocês verem como realmente o empreendedor tem que se virar nos 30. O que é essa foto ali, Simone? Essa daí foi o que hoje está montado, né? Esse foi o primeiro negócio. Essa foto, esse é o lugar de Santo André agora? Do Empório hoje, que a minha mãe, eu devia ter uns 9 anos nessa idade. Quem está lá na porta? E a minha mãe. E com quem você? Eu e ela. Ai, que lindas! Eu acho que eu tinha uns 9 aninhos aí. Gente, depois olha essa casa que vocês compraram, depois agora é a sede. Aí era nosso ponto comercial, não era nosso prédio ainda, né? Aí ela já tinha vontade de montar um restaurante, mas por outros motivos a gente não tinha condição de ampliar, não tinha capital, claro. né? Essa já é a casa em 82, quando a gente inaugurou. Essa minha irmã, a Débora, que ela era mais novinha, ela devia ter uns 13 anos aí. Olha, essa daí na Dom Pedro. Essas cortininhas ela que costurou. Quem? Minha mãe. Olha só! As toalhas ela que costurou. Aliás, nós pintamos, todas nós participamos da construção mesmo. Que legal! Pintaram tudo, tem que botar a mão na massa mesmo. Exatamente. O prédio, como ele chegou a ficar depois, e agora... Isso daí é a construção. O antes e o depois, como era na época do Empório depois. Essa é a parte de cima da unidade de Santo André. Ficou lindo. Essa luminária rosé, eu acho ela né? linda, muito legal. E quantas pessoas comportam aí no de Santo André? Ali eu tenho 130 lugares, mas no salão de cima eu só tenho 70. Ficou um pouquinho enxuto em relação às outras casas. Essa é a parte de baixo do Empório. Que aí retomando o conceito do Empório, exatamente, né? A gente quis fazer. Muito bacana. E os doces, gente. Uma mesinha básica de sobremesa. Essa da casa de São Caetano. É o tronco que eu falei de brigadeiro. Os pratos são os mesmos nas 3 casas, Simone? A gente tem, como tem demandas diferentes, por exemplo, no Itaim eu tenho outro público, mas tem outro tipo de procura. E a gente vai fazendo conforme, mas assim, geralmente é toda a família. Família inteira reunida ali na administração do negócio. A dona Marina no meio, as irmãs. Isso daí são as chefinhas aí, a Solange e a Débora. Que legal. Elas que Essa daí em Santo André, né? Essa é na unidade de Santo André. A dona Marina aí supervisionando tudo. Ela cuida dessa mesa aí, que ela não deixa, às vezes, ninguém chegar perto. É verdade. Esses pastéisinhos, gente, esse pastelzinho tradicional não pode faltar. Realmente. O pessoal já chega perguntando, eu quero esse pastel de queijo. Tem uma crostinha de parmesão exatamente, em cima. Ele é empanado com parmesão. Essa é uma das casas que a gente teve lá, que é no Rio Grande do Sul, que eu tinha acabado de fazer a obra, né? Então, foi como a gente foi colocando a montagem de buffet. Teve que ser assim, porque o pessoal chega, é muito prático para atendimento na hora do almoço, né? Essa unidade do Itaim. Nossa, grande, olha a quantidade, a variedade. Simone, como é que vocês fazem para organizar tudo isso? Depois me conta, vamos terminar de ver as fotos. Eu fico imaginando que a gestão de um restaurante... O que é? Desculpa. Esse é um bolo trufado. Nossa. A gestão de um restaurante não deve ser fácil, não, gente. Não, complicadíssima, porque no nosso caso, que a gente compra, produz, né? A gente faz tudo na casa. Então, entra o produto in natura, ele tem que ser processado, tem que ser armazenado, aí entra o cardápio, que são mais de 100 itens todos os dias, nas 3 casas, né? Em cada casa.
E você ter que elaborar o cardápio e junto com o que o cliente quer, porque a gente faz o que eles querem. Né? Tudo é sempre trabalhado em cima da necessidade. Não existe uma quantidade de produção de cada prato. Ela é mais restrita porque é uma variedade muito grande, tanto é que em determinados horários a gente encerra a reposição do prato, porque ele vai ser produzido um outro cardápio no dia seguinte. Nossa, e como é que você faz, por exemplo, desperdício? Como é que acontece? Eu sempre fico pensando isso, porque não pode faltar, mas também não pode sobrar. A gente não tem desperdício justamente porque a gente cuida muito pessoalmente disso. Tá. E é que nem ela estava falando, a gente tem nutricionista, tem orientação, né? Depois de tantos anos a gente tem que ter uma equipe de profissionais para estar auxiliando na casa. Então, assim, demanda um trabalho grande para armazenamento, esterilização, né? Você tem que ter todo um processo para guardar teu alimento, para que ele tenha, porque todo alimento ele tem uma durabilidade, né? Você não descarta imediatamente. Sim. Mas como a gente tem já uma média de movimento diário, você tem como estimar o que você vai produzir. E aí você não faz. Então, assim, a gente tem pouquíssimo. É claro que tem descarte de algumas coisas, né? Você não tem como determinados pratos você não vai poder usar, você despreza. Mas é muito pouco hoje, né? E a gente, porque justamente por esse cuidado de saber armazenar, de saber fazer a quantidade certa para a produção, então chegar no final do dia você tem que já elaborar um cardápio novo para o dia seguinte, porque aquilo já não usa mais. Com certeza. Mas dá muito trabalho, porque você tem que seguir regras de higiene e manipulação corretas, né? Não, realmente. Gente, eu acho assim, para você que está querendo empreender no ramo alimentício, procura realmente fazer um curso procura se informar muito antes de abrir um negócio desse, porque tem algumas licenças especiais, vigilância sanitária é importante, as condições de higienização, a mão de obra que você vai empregar lá tem que ser super, assim, cautelosa, não pode ter fio de cabelo na comida, gente, imagina, não pode ter nada. Inclusive, eu achei muito legal da parte da Simone comentar da mão de obra que ela tem utilizado lá dentro do restaurante, que são estrangeiros. Conta um pouquinho pra gente disso, achei tão legal esse assunto. Então, na verdade, a maioria são haitianos, né? E a gente precisou contratar por falta de mão de obra nacional. Nossa, gente, que coisa a gente não tem, nós não temos mesmo, não entra ninguém preparado, né? Às vezes existe, falta preparo técnico. Às vezes até entra algumas pessoas que têm algum conhecimento, mas a gente costuma falar que tem vício de trabalho. Às vezes a pessoa, ela vem com um determinado vício e às vezes ela tem uma resistência para se adequar a atividade da casa, porque você pode ter trabalhado em vários lugares, mas você tem que se adequar à regra daquela casa, né? Claro. E às vezes nem todo mundo está disposto a isso. Então a gente tem a preferência de fazer educação lá dentro, que legal. Né? De cada, porque você vai treinar e você vai fazer ele desenvolver do jeito que você quer servir para o seu público. Sim, com certeza. E houve uma época, acho que foram já uns 3 anos atrás, a gente estava com muita dificuldade de mão de obra e um pessoal, acho que de uma igreja de Utinga, que eles davam aulas de português e eu fiquei sabendo desse pessoal que estava recebendo haitianos. E eu pedi, na época, eu acho que contratei de uma vez 12 haitianos, logo no começo, porque eu estava realmente sem mão de obra, estava complicadíssimo. E aí foi aquela, que nem eu te falei, a gente não sabia falar, porque eles falam francês e crioulo haitiano. Alguns sabiam, um que conseguiu o contato, ele já estava há algum tempo aqui, ele falava melhor em português. Aí a gente foi para o Google, bendita seja essa internet. Tradutor. Aí colocamos o texto do que a gente precisava comunicar, passamos para crioulo haitiano e francês e eles tinham que ler as instruções, as regras e como eles têm uma necessidade para poder ficar aqui também no país, claro. Então existe um esforço extra deles, né? Sim. E eles aprenderam rapidamente. E hoje já tem gente cuidando da área de doces, de saladas, de salgados. E eles são uma graça, são pessoas maravilhosas, muito fáceis de tratar, entendem muito bem, têm um nível de escolaridade bem bom. Eu tenho até professor de matemática aqui, que era lá do Itaim, do Haiti, perdão. E ele, hoje ele está trabalhando na cozinha, está em Santo André. Olha que legal. Essas são as oportunidades que a gente aprende na vida. Estava faltando mão de obra aqui,
a Simone teve que buscar esses haitianos. Que bacana, parabéns, Simone. E Paula, me conta um pouquinho. Tem umas fotos também da Dona do Doce para mostrar pra gente. A mão de obra de vocês que treinaram, vocês que buscaram. Me conta um pouquinho, enquanto vai mostrar também umas fotos ali da Dona do Doce. Certo. A Dona do Doce tinha uma equipe muito pequena, né? Que era eu, a Luciana, a Dória. Só para te interromper um minutinho. Essa é a Karina Bach, que está grávida? Isso Uau, mesmo. Além da outra famosa, você conseguiu essa também? Isso, nós que participamos legal. do chá de bebê. Lindíssima. Com as bolachinhas, isso mesmo, fez parte desse momento. Foi lá para Miami o chá de bebê dela ou foi aqui? Foi aqui, foi tá. aqui. Esse é o nosso espaço atual, né? A Dora, a Dona Isabel, eu e a Lu. Que Esse bacana. é o nosso espaço de atendimento hoje. Novo agora. Olha que lindo, Isso. gente. Um conceito super bonito, meio francês. É isso que vocês pegaram? É isso mesmo. A Dona do Doce tem esse é um toque delicado, romântico, né? Romântico, isso. Você falou a palavra certa. Esse é o nosso carrinho. Ele foi desenvolvido pela arquiteta Bárbara Dundes. Nós pedimos essa ajuda para a Bárbara, né? Porque as pessoas queriam a Dona do Doce nos eventos. Só que a gente não sabia como levar a Dona do Doce. Então ia apenas as bolachinhas, iam os potes. E aí a Bárbara criou essa peça pra gente, que a gente gosta muito. E hoje nós fazemos muitos eventos com esse carrinho. Que legal. E essa embalagenzinha de presente? É um gift, né? Uma caixinha tá. com 4 bolachinhas, é um mimo, né? Que legal. Essa é especial pro Natal, porque tá todo decoradinho de Isso bota de Papai mesmo, Noel. isso. Essas são as tulipas de tecido. O que acontece? Além das bolachinhas que nós vendemos, né, nos potes, muitas noivas ou grávidas começaram a procurar a Dona do Doce para substituir o tradicional bem casado. Então, assim, eu quero inovar no meu casamento, eu queria ter Dona do Doce, de que maneira que pode ser apresentado? Então, hoje, nesse espaço que nós temos na Rua Piauí, nós temos uma área só que é para a produção dessas lembrancinhas. Que legal, é uma boa ideia Nós mesmo. participamos, esse foi o nosso 2º ano no evento Casar, que é um evento conceituado, Bem bacana. exatamente, de noivas, né? Tem muita procura. Que legal, olha só. Tá vendo só, gente? Tem inovação, a gente consegue inovar o tempo todo. Até no Bem Casado, ela conseguiu um produto que, ao meu ver, era, vamos dizer, não tinha como mudar e você conseguiu colocar esse produto. Muito legal. E tem vários sabores? Isso, hoje nós temos 16 sabores. O nosso tradicional é o doce de leite. A gente fala que é o nosso carro-chefe, é o queridinho. Quando as pessoas têm que presentear, a gente fala, presenteia com doce de leite, porque esse não tem erro. Mas nós temos no nosso cardápio limão siciliano, goiabada, brigadeiro, beijinho. Tem edição especial, então nós fazemos, agora no mês de festa junina, nós tivemos milho, amendoim. No Natal tem o sabor panetone. Olha que legal. E sempre são as bolachinhas. Que legal. E ela trouxe umas embalagens ali, que olha que embalagem linda, gente. Dá para mostrar aqui? Olha que presentão que você pode dar para algum amigo seu, familiar. Eu, quando ganhei, achei demais, adorei. Aliás, a minha veio nessa embalagem aqui, sacola, não veio na caixa. A caixa, então, é um desbunde. Parabéns, viu, meninas? Eu acho que isso é importante também, ter um produto bem apresentável. Porque, na verdade, as pessoas, como dizem, comem com os olhos. Não é? Sim. Tanto essa preocupação delas na embalagem, como da Simone também lá. A mãe dela fica o dia inteiro lá olhando. A apresentação do buffet, né? A apresentação do buffet, super importante. Sim. Né? Então, tem que se preocupar com isso. Não é porque seu produto é bom que ele vai vender. Ele tem que ser bom, ele tem que ser bonito, ele tem que ser agradável. Meu marido que fala, às vezes ele vê um prato lá e fala assim, nossa, isso eu não vou comer. Ele experimenta, não, eu não quero, porque não tem o visual. Então, isso é muito importante. A comida tem que estar com cara de me pega. É um conjunto, né? A apresentação, é o sabor, né? E agora, meninas, para 2017, a gente está entrando já no 2º semestre do ano, o que vocês têm de desafios? O Brasil para empreender não é fácil. Conta pra gente um pouquinho, que o nosso programa já está quase encerrando. Olha, desafio a gente vai ter sempre. Não, ou você tem uma demanda para ampliação, ou você tem que conservar o teu negócio. O desafio principal é você manter ele sempre da forma como você apresentou inicialmente, né? Inicialmente eu falo, depois de um determinado momento que você desenvolveu certos pratos e você tem aquela apresentação, nunca voltar. Não dá para a gente voltar no tempo, e isso demanda muito desafio. Sim, com certeza. Porque você tem que conservar receitas, as equipes elas vão indo e vão trocando, né? Tem que ter modernidade, a gente tem que estar adaptado a toda essa nova geração que está voltada muito para essa mídia, né, social, e isso daí a gente tem que estar antenado. Ainda, hoje a gente não usa tanta rede social, mas a gente utiliza
um pouquinho para poder divulgar. Mas a gente tem muito essa coisa do boca a boca. Sim, é com muito certeza. importante, porque uma pessoa de confiança, ela te indica um lugar, você vai. É verdade. E esse é sempre o desafio, você continuar. E, é claro, né, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque tem todo esse país e acho que, assim, transmitir para essas outras gerações que com retidão, com caráter, trabalhando honestamente, você chega, sim, a atingir grandes objetivos. É verdade. Né? Que o nosso povo, às vezes, é um pouquinho acomodado. Mas a gente tem tudo para dar muito certo, porque esse país é maravilhoso. É verdade, isso mesmo. Ele é cheio de riquezas e a gente tem tudo para dar certo. Legal. Aqui. E você, Paula, lá no Dona do Doce, quais são agora os novos objetivos? Vocês estão no espaço novo e agora qual que é? Vai continuar contratando as blogueiras, as famosas, para o negócio crescer mais? Ou você acha que agora só porque vocês já estão lá, o negócio vai mais rápido, mais fácil, vamos dizer assim? Não, nós vamos continuar com os eventos, que é muito importante isso para nós, né, por divulgação da marca. Nós já estamos pensando como que vai ser esse Natal, porque agora mais pessoas conhecem a Dona do Doce. Sim. E é um presente, né? Com o auxílio da nossa nutricionista, a gente já está pensando numa linha também, que vai ser uma linha fit, porque tem a procura também por esse tipo de bolachinha. No espaço antigo, nós não tínhamos como fazer essa produção. Sim. Hoje, nesse espaço maior, a gente consegue, sim, dividir, né? Nós temos muita procura de clientes de São Paulo. Atualmente, a Dona do Doce atende quando faz esses eventos em São Paulo, com pontos de vendas, com o carrinho. E nós também temos um serviço de entrega, mas existe muita essa procura. Que legal. Então, em 2018, a gente vai pensar sobre isso. Que bacana. De repente é um passo. Show de bola. Meninas, obrigada, muito obrigada. Se quiserem falar mais umas palavras no finalzinho do programa aqui, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, o convite, adorei. Que legal, muito Simone. Importante essa iniciativa desse programa, para vocês estarem dando essa dimensão de negócios. É importante aprender, sim, mas é importante persistir e continuar. Olha lá que dica, hein, gente? Esse programa cada vez tem dicas novas. Inclusive, gente, logo no nosso Instagram, as palavras das nossas empreendedoras aqui vão estar lá. Então, essa daí já vou colocar, Simone, essa sua frase. É isso mesmo. Obrigada, viu, Simone? Obrigada. Agradeço. E grande beijo para você, para tuas irmãs, para sua mãe. A história de vocês é muito legal. Eu fiquei muito feliz de tê-las aqui hoje para conhecer um pouquinho mais da história do Laportes. Paulinha, quer deixar um recadinho também? Para mim foi um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer a Simone, porque eu conhecia o restaurante, mas eu não conhecia pessoalmente. Parabéns pela história. Eu acredito que assim, ainda a Dona do Doce é muito recente, ainda perto de uma história de 30 anos, a Dona do Doce tem apenas 5 anos. Mas uma coisa que é muito clara para nós é que assim, é muito trabalho, é acreditar, ter muita paixão por aquilo, acreditar no seu trabalho e fazer, acho que é o que você falou, fazer tudo com retidão, da maneira correta. Legal. Acho que uma das dicas, né? E você viu que ela falou, a Paula falou assim, que é muito trabalho. Ela achava, quando ela era professora, que ela tinha trabalho. A gente já estava conversando sobre isso, né, Paula? Mas depois que ela começou a empreender, ela viu que tem muito mais trabalho, né, Paula? É isso, né? Mesmo, é isso mesmo. Dá um recadinho para quem está começando 5 anos, gente. Já é uma vitória, porque, segundo as estatísticas, é muito difícil, o número das empresas que chegam aos 5 anos é muito baixo no Brasil. Então, você já está de parabéns, já passou dos 5, agora com esse crescimento todo aí é só crescer. Então, conta pra gente, dá trabalho empreender, mulher? Muito. É o que a gente estava conversando, né? Nós sempre trabalhamos muito, depois, durante alguns anos, a gente dividiu a profissão, pedagogia, com a empresa. Mas agora, de fato, a gente trabalha muito. Mas o retorno é gratificante. Com certeza. Gente, tivemos aqui hoje 2 histórias muito inspiradoras. Eu agradeço muito as meninas, viu, gente? Obrigada. Obrigada. E empreendedorismo é isso, é fazer acontecer independentemente do cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, é fazer diferente, correr risco, sim, acreditar no seu ideal e na sua missão. É propor ideias criativas seguidas de ação. É ter a capacidade de envolver a equipe, de buscar oportunidades, ter uma visão global e de resultados e trabalhar com foco nas soluções rápidas. Encare as críticas com seriedade, mas não leve nada para o seu lado pessoal. Se existe alguma verdade ou mérito na crítica, tente aprender com ela. Se não, deixe entrar para o ouvido, sai para o outro e segue a vida. Afinal, empreendedor não é um cargo, é um estado mental de alguém que deseja mudar o futuro. Pois é, o programa chegou ao fim.
Eu quero me despedir agradecendo pela minha maquiagem e meu cabelo da minha querida Jaqueline Castaldelli. Um beijo, Jaque. E o look de hoje da Cris Rodrigues. Deixa eu mostrar meu look. Vestido chiquérrimo, inspired numa marca aí internacional. E eu quero também agradecer a maquiagem da Paula Gomes, a maquiagem das nossas convidadas, e a Tayla Eluá, nossa fotógrafa, que está tirando fotos lindíssimas dos nossos bastidores aqui do programa. E você pode ver na página do Tricotando no Facebook. Curte lá. Aliás, também quero agradecer ao seu Nelson Benedito, da Politex, que nos presenteou com um tapete lindíssimo para o nosso cenário. Estava precisando de um tapete novo e o seu Nelson resolveu presentear da Politex. Muito obrigada. E se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não é escolhida para participar do programa aqui conosco. É só curtir as nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós. A gente vai divulgar nas redes sociais, inclusive, quem ganhou o convite para o grupo do BNI, agora dia 11 de agosto. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Tricotando Negócios e mais histórias inspiradoras. Até lá! E aí, meninas, obrigada! Obrigada. Passou rápido, passou?